Pois é, Biagi, a gente viu aí a ministra falando da importância, né, de passar no Congresso. E conta pra gente, Biagi, como foi a recepção no Congresso desse corte de gastos? Proposta bem aceita por deputados e senadores, Tardan, mas muito porque o governo federal se esforçou para pavimentar esse caminho desse texto, sair aqui do Palácio do Planalto, sair aqui do governo federal, atravessar a rua e chegar ao Congresso Nacional. Ontem, Fernando Haddad e o presidente Lula estiveram reunidos com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Depois, Haddad se reuniu com líderes partidários, primeiro da Câmara dos Deputados e hoje de manhã do Senado Federal. A aceitação foi tão boa que, como eu disse agora há pouco, a expectativa é de votação até o fim deste ano, mesmo com a agenda do Congresso Nacional estando lotada. O presidente Rodrigo Pacheco falou sobre esse tema, a gente vai acompanhar agora. Ontem à noite nós tivemos uma reunião no Palácio do Planalto. Na ocasião eu pude externar ao ministro Fernando Haddad a minha particular boa impressão em relação às medidas, mas obviamente nós estamos numa casa colegiada e essa oportunidade de falar aos líderes é uma oportunidade, além de indispensável, muito conveniente. Então foi uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora. O ministro Haddad pontuou cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal, e o nosso compromisso no Senado é que tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Já a proposta de emenda à Constituição, que vai versar aí sobre a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, vai ficar mesmo para 2025. Isso porque a pauta do Congresso Nacional está muito cheia. Deputados e senadores têm aí 3 semanas aí, até o fim do ano legislativo para debaterem, então, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual de 2025, além da reforma tributária, essa lá no Senado Federal. Isso sem contar o imbróglio envolvendo as emendas parlamentares. Todo mundo ali de olho nessa pauta, menos a oposição. Hoje, o líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Marcos Rogério, criticou a atuação do Ministério da Fazenda e também de Fernando Haddad. Disse que essas medidas protocoladas e pedidas pelo governo federal não vão ter efetividade, já que se está dando com a mão e tirando com outra. Vamos acompanhar o que disse Marcos Rogério. Medidas que acabam por revelar uma hipocrisia no governo do PT. Porque aquilo que ele defendeu a vida toda, que foi a pauta do aumento, né, do salário mínimo, a indexação de algumas despesas, de repente você vê o governo agora voltando atrás para poder fazer cortes, para retirar benefícios, sacrificando justamente categorias que ele sempre defendeu. Mas, por outro lado, as medidas de cortes que ele apresenta outras, o pacote de bondade, que simplesmente neutraliza toda a pauta de ajuste que o próprio governo está fazendo. Ele aponta ali medidas que gerariam aí um saldo de 70 bilhões, mas quando você vê apenas a medida do imposto de renda que ele apresenta, num lapso aí de 2 anos, você teria um impacto de pelo menos 90 bilhões. Como a gente disse agora há pouco, segundo estudo do Ministério da Fazenda, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 vai gerar um impacto de 35 bilhões e não de 90 bilhões, como disse o senador Marcos Rogério. Voltando a falar da pauta do Congresso Nacional, a expectativa é que a partir da semana que vem, sessões de segunda a sexta, durante tarde, noite e até de madrugada. Um dezembro de muito trabalho por aqui, claro, Tardan, a gente vai estar acompanhando tudo muito de pertinho para trazer aqui no Povo News. Eu volto com você.